Mas hoje nós vamos meditar, meus irmãos, meus amados, na fé, especificamente, o título que eu chamo hoje é A Fé para Curar. Tá? Nós então falamos aí sobre o que é a fé na semana passada. Falamos, né? Eu convido, então, novamente frisando, né, que os amados possam ver o vídeo anterior. Nós vimos também, né, como a fé vem, né? Então eu enfatizo, recomendo que possam ver novamente aqueles que não viram, né? E também aqueles que sentirem esse chamado de Deus para meditar novamente, façam isso, tá? Então, hoje veremos a fé para curar, tá? Eu peço, irmão Flávio, você tem uma Bíblia aí? Pode ler um trecho para nós? Enquanto o irmão Flávio vai abrindo, é Tiago, capítulo 5, tá? Eu gostaria de, primeiramente, lembrar os irmãos que o ministério do Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é repleto de passagens na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, né, onde relatam ali curas, milagres, né, que o Senhor Jesus ele fez, né, em pessoas, individualmente, fez também em locais, em cidades, assim, né, aos montes, além de outras maravilhas e milagres, né, mas o ministério de cura de Jesus era uma coisa assim muito comum. Você pega nos evangelhos, então Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, tá? Então, antes do irmão ler, eu só queria concluir isso daí, né? Eu queria que você já lembrasse isso, que o ministério de Jesus, ele é repleto do ensino da palavra de Deus e de curas, tá? Além de outros milagres, né, de expulsando demônios, realizando maravilhas como multiplicação de pães e peixes, né? E outras, né? Como ressuscitando mortos, abrindo os olhos aos cegos, os surdos que ouviam e outros milagres, maravilhas. Mas eu queria que você percebesse isso desde já. Como o ministério de Jesus era repleto em várias passagens, né, situações onde Jesus cura pessoas, né? Então eu gostaria que o irmão lesse aí Tiago 5, 14 e 15. Pode ler, querido. Está alguém doente entre vós? Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e este faça uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém. Então aí em Tiago, né, 5, 14 e 15, nós percebemos claramente o que, irmãos? Que a oração que salva, que sara, né, o doente, não é qualquer oração, é a oração da fé. Amém? Então você já observa aí, né, dentro do contexto do título que nós estamos meditando hoje, a fé, ela pode se manifestar para várias coisas, né, irmãos? Como eu já falei, a fé pode se manifestar para maravilhas, a fé pode se manifestar para salvação, amém, né? A pessoa tem fé ali, ela vai ser salva. Fé no nome do Senhor Jesus, ela vai ser salva. A fé pode se manifestar para receber o batismo com o Espírito Santo. A fé pode se manifestar para milagres, maravilhas. E a fé pode se manifestar, dentre outras coisas, para curas, né? Mas aí a Bíblia é bem clara qual é a oração, né, que vai realmente curá-lo o enfermo. É a oração da fé, que salva o enfermo. Essa palavra salva, ela é uma palavra mais ampla até que a palavra diretamente cura. Por quê? Porque ela quer dizer que ela vai além. Você vê que no final até diz assim, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a oração da fé ela é tão poderosa, irmãos, que além de levantar o doente, e isso aí você vê nesse contexto que ele vai ser curado mesmo, porque vai ser levantado, né? Ele estava caído e vai levantar, né? Até pecados ser-lhe-ão perdoados. Então a oração da fé é muito poderosa. E é essa oração da fé que cura o doente, né? E como a fé vem, nós meditamos na semana passada, né? Em Romanos 10, 17, né? Que diz lá, né, que a fé ela é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Ora, se a fé é pela palavra de Deus, e eu começo a ter agora um ânimo, uma intenção de ter fé para a cura, para que a minha fé se manifeste no sentido da cura,
Eu quero ouvir pela palavra. Então vamos ler aí, eu peço ao amado irmão Henrique, não sei se o Henrique já pode, mas se não vou pedir ajuda ao Flávio, os dois podem ir abrindo, né? Em Romanos 10:16. Romanos 10:16. Os que estavam na semana passada observaram que Romanos 10:17 foi onde nós meditamos no ensino da palavra na semana passada, né? Do discipulado, que era que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas o 10:16 fala isso que o irmão pode ler agora, então. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Amém. Você observa aí, irmãos, que nem todos aceitaram as boas novas. Que boas novas são essas? O Evangelho. O Evangelho são as boas novas do Senhor, né? Mas nem todos aceitam. Uns aceitam e creem, e outros não aceitam. Não entra no coração. E por isso não creem, entendeu? Então, aí vem a pergunta, mas o que tem o Evangelho em relação à cura? Tem tudo a ver. Porque se a pessoa ela recebeu o Evangelho, ela realmente atendeu ao Evangelho, aquilo vai despertar nela o quê? A fé. E essa fé também vai manifestar para a cura, tá? E se a fé vem pelo ouvir, eu quero ouvir. Eu vou ouvir uma palavra, então, de Deus, e eu quero ouvir pela palavra, porque nós já aprendemos que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra, que me dê a fé que cura. Porque eu quero essa fé que cura. Então vamos lá, 1 de Pedro, isso é Novo Testamento, mas lá para frente, tá? Lá para o final. Então é 1 de Pedro, capítulo 2. Irmão Henrique, pode achar para nós? 1 de Pedro 2? Qual versículo? 24. 24. Amém. Amém. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém. Olha aí o Evangelho, irmãos. Olha que boa notícia que Deus nos dá através da palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo, nos revelando, e ouvir pela palavra, a gente precisa da revelação. Porque se essa palavra ela não passar de uma letra, ela não se abre a nós. Mas quando ela se abre, a gente entende de Deus, e aquilo passa a ser, meus irmãos, aquele firme fundamento que é a fé. E olha o que a palavra de Deus diz, levando ele mesmo, quer dizer, ele quem? Está falando de Jesus. Em seu corpo, agora você está começando a entender, agora eu entendi por que tantas feridas. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, está falando da cruz, né, que era de madeira, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então Jesus, quando ele foi à cruz e morreu por nós, ele nos substituiu, irmãos. Essa condenação que veio sobre ele era para ser nossa. Mas uma vez que ele foi à cruz em nosso lugar, e por isso a gente tem que crer na mensagem da cruz, aquela cruz faz com que aquelas enfermidades, aquelas maldições que recairiam sobre nós, recaíram sobre ele, Jesus. Então, meus amados, e isso tem um motivo de ser, né? A Bíblia diz, né? Para quê? Para que mortos para os pecados, ou seja, houve uma ruptura a partir do momento que a gente aceitou Jesus, olhou para a cruz e disse, era eu que era para estar lá. E a gente renuncia à velha natureza, e com essa ruptura definitiva e determinada, a gente passa a poder viver o quê? Uma novidade de vida. Para quê? Para a justiça, e não para a injustiça. Porque quando praticávamos a injustiça, íamos ao pecado, mas agora na justiça não queremos, nós estamos mortos para o pecado. O pecado não diz mais respeito a nós. Tá, meus amados irmãos? E aí diz o que acontece com tudo isso. E pelas suas feridas fostes sarados. Eu queria que os irmãos entendessem que essa palavra, ela está dizendo que já fomos sarados no passado, já está essa palavra. Não é e pelas suas feridas serão sarados, não. A palavra de Deus diz, e pelas suas feridas fostes sarados. Está no passado. Aí alguém diz assim, mas eu não vejo, né?
Uma enfermidade, ela pode trazer assim um questionamento da pessoa olhar e falar assim, mas a enfermidade ainda está ali. Eu não vejo ainda essa cura. Mas é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a fé, ela é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Nós não vemos ainda, mas a fé é a prova daquilo que ainda não se vê. E aí, quando eu creio, eu tomo posse dessa palavra, né? Então, o que a gente percebe disso daí, se a palavra de Deus já está falando no passado, e eu ainda que eu não esteja vendo, mas a palavra de Deus afirma isso, só vai se realizar através do que essa cura? Através da fé. Então, nós temos que ter a fé para que a cura se realize. Então vamos ler agora, eu peço ao amado irmão Flávio, se possível, não sei se é possível, abrir em Isaías 53. Aí isso aí é Antigo Testamento, tá bom? Isso é Antigo Testamento. Nós vamos lá em Isaías capítulo 53. Acharam? Eu não sei se o Flávio pôde achar. Isaías 53. Depois de Cântico dos Cânticos e entre Jeremias. É porque para mim a tela dele está congelada. Não sei se ele está nos ouvindo. Entendi. Versículo? Ah, achou, graças a Deus. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Olha aí olha aquele Isaías, né? Que a gente ouviu lá em Romanos capítulo 10. Olha o profeta aí, ó, a ligação. E aí, novamente, está dizendo, quem creu na nossa pregação? Quem creu nessa pregação? É a pergunta do Senhor. Agora lê, por favor, Isaías 53 também, o versículo 4 e o versículo 5. O que está escrito aí? Pode ler, irmão. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Novamente, o que nós vemos aí? Que se ele tomou, e a Bíblia diz certamente, na tradução do irmão, mas em algumas diz verdadeiramente, isso é palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz, né? Que se ele tomou, pela fé, essas enfermidades e essas dores não são mais nossas. Ah, mas irmão, mas a enfermidade e a dor está ali. Mas pela fé, não é mais, porque a palavra de Deus diz que não é. Ele tomou. E se ele tomou, não é nossa. Ele tomou. Então, o que mais diz a palavra de Deus? Que pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Está no passado também, novamente. Ó. Se é no passado, já aconteceu. Mas ainda não está ali realizado. Ainda não está diante dos nossos olhos. Mas pela fé, vai acontecer. Pela fé está. E quem crê vai ver a manifestação do braço do Senhor. Vai ver a manifestação que Isaías 53:1 está dizendo. Quem creu? E a quem foi manifestado, né? Na minha tradução diz algo parecido, o braço do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu queria frisar que a incredulidade, que é aquilo que contraria, né? Aquilo que a gente chama de acreditar, que é ter fé, a incredulidade, ela impede que curas se realizem, irmãos. Vamos ver aí, irmão Wander, se puder, abrir em Marcos capítulo 6. Eu não sei se o irmão Wander pode nos ajudar, que para mim a tela dele está congelada, né? Não sei se ele nos ouve. Sim. Então, é Marcos capítulo 6, ô querido irmão. Marcos 6, versículos 5 e 6. Pode ler. Marcos 6, 5 e 6, né? Isso, irmão. Pode ler. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas,
somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esse ele que a palavra de Deus está dizendo aí é o próprio Senhor Jesus. Olha que o próprio Senhor Jesus não pôde curar muitas pessoas naquela localidade que ele se encontrava por causa de uma coisa chamada incredulidade. Ele só curou alguns poucos pelo poder próprio dele, que ele colocava a mão em cima e aí a enfermidade saía. Mas pela fé das pessoas ali, que não existia, ao contrário, era incredulidade, ele não pôde curar. Olha o que a Bíblia chega a afirmar, irmãos. Como a fé para curar é importante. O contrário da fé é a incredulidade. Então, meus amados irmãos, eu gostaria que os amados também lembrassem de uma história muito emblemática, que é aquela história da mulher com fluxo de sangue, né? Que história era essa? A mulher com fluxo de sangue era uma mulher que já padecia há muitos anos, né, com um fluxo de sangue, e ela já estava muito debilitada, e ela, além de debilitada, ela tinha gastado o que pôde com os médicos, e nada aproveitava, ela não estava melhorando, ela só estava padecendo, né? E um dia Jesus ia passando, e ela creu da seguinte forma: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. E ela se esforçou, mesmo com aquela pequena força que ainda tinha. Você imagina uma mulher com aqueles anos todos de fluxo de sangue. Ela se esforçou no meio da multidão e como conseguiu, a Bíblia não diz, né? Mas a gente imagina o esforço que ela fez. Quando Jesus ia passando, ela tocou na orla do vestido dele. E a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude, ele parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? E os discípulos até ficaram assim admirados: Senhor, a gente está no meio de uma multidão aqui, todo mundo te aperta e o Senhor pergunta quem me tocou? Aí ele disse: eu bem sei que de mim saiu virtude. E aí eu queria frisar um versículo e peço depois, né, aos amados que leiam Marcos do versículo 25 ao 34, que narra essa história que eu acabei de trazer resumidamente, né, da mulher do fluxo de sangue. Mas eu queria especificamente ressaltar o que está no versículo 34. E eu mesmo vou ler. Diz assim na minha tradução, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então a Bíblia diz que o fluxo dela imediatamente de sangue já havia secado e ele estava ali perguntando quem curou. Ela se revelou, contou a ele, né? E Jesus virou para ela e disse, né, no 34, filha, a tua fé te salvou. Então muitas pessoas não percebem, e tem várias escrituras, irmãos. Depois, se você quiser fazer isso, eu te convido. Põe no Google lá e põe a frase, a tua fé te salvou. Você vai ver quantas vezes Jesus virou para uma pessoa e disse, a tua fé te salvou. E eu queria terminar esse estudo nosso de hoje, no nosso discipulado relativo à fé, deixando para você essa mensagem de Jesus. A tua fé te salvará. A tua fé te fará diferença. É a tua fé. Então, meus amados irmãos, entenda como é importante que a gente queira e procure crescer em fé, buscar a fé e não deixar isso de lado. Porque se alguém pela fé, irmãos, olha que milagre grande. Jesus nem sequer estava voltado para a mulher. Não houve uma troca de palavras. Mas pela fé, porque ela disse, se tão somente eu tocar no vestido dele, ela tocou na orla do vestido. Nem foi assim numa parte muito grande do vestido. Né? Então, só por ela ter conseguido fazer aquilo que ligou com a fé que ela tinha no coração, no mundo espiritual, aquela virtude saiu para o corpo dela. E aquele fluxo de sangue secou e ela foi curada. E Jesus, ao virar e tratar com ela,
revelou a ela que não foi por acaso que aquilo aconteceu. E não foi diretamente pelo poder dele. Claro, o poder saiu dele, sim. Mas não foi propriamente por isso. Mas Jesus deixou bem claro, a tua fé te salvou. E eu deixo essa palavra para vocês, meus amados irmãos, que a gente precisa entender que o que vai nos fazer vencer o mundo é, como diz a Sagrada Escritura, é a nossa fé. Claro, ela poderia ter manifestado a fé de outra forma. Se eu tão somente chegar e falar com ele, eu serei curado. Ou se eu tão somente chegar para ele, como aquele leproso, e disser, Senhor, se tu queres, bem pode me purificar, eu serei curado. Mas não. A fé dela foi, se eu tão somente tocar nos vestidos dele, nas vestes dele, eu serei curado. E por ela ter agido, né, firmada nessa fé, era o firme fundamento dela, e a certeza das coisas que ela esperava, sem duvidar, porque era a prova daquilo que ela não via. Ela ainda estava com fluxo, ela ainda teve que se esforçar no meio da multidão. E mesmo assim, quando ela tocou, aquilo se realizou conforme a fé dela. E essas coisas nos deixam muito impactados. Como é importante a gente não ser demovido da fé. Seja qual for a nossa fé no Senhor Jesus. Claro, no Senhor Jesus, tá, irmãos? Não é coisa fora da palavra, não. Seja qual for a nossa fé no Senhor Jesus, a gente tem que ir até o fim, como ela foi até o fim. Ela não mediu esforços. E conforme ela cumpriu aquilo que ela cria, aquilo se realizou conforme a fé dela. E conforme nós venhamos a crer, as coisas que desejamos no Senhor, tá, irmão? Conforme a palavra de Deus, se realizarão em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesses poucos minutinhos que nos faltam? Oi, cara, só queria acrescentar, porque além do gasto, de procurar os médicos, enfim, é o tempo que ela ficou afastada enquanto ela estava com hemorragia, né? Ela afastada da sociedade. Então, sim, também. Isso era pesado, esse fardo para ela, né? Muito bem lembrado, irmãos, porque naquela época uma mulher com fluxo de sangue, ela nem podia se aproximar das pessoas, né? Assim como o leproso, até faz um paralelo com o leproso, né? Mas a fé dela fez ela romper todas esses paradigmas, nessas barreiras, que muitas vezes são mais psicológicas, né, do que qualquer outra coisa. Claro que havia uma oposição, as pessoas poderiam rejeitá-la, etc., né? Mas muito bem lembrado. Mais alguma coisa, queridos? Gostariam de comentar? E possivelmente, né, foram 12 anos, né? 12 anos, exatamente. Imagina o processo que ela lutou internamente contra uma depressão. Porque, assim, eu acredito que possivelmente ela não estava deprimida para fazer a atitude que ela teve. A ação dela é uma ação contrária a uma pessoa que está em depressão. A pessoa que está em depressão, ela se isola e ela não acredita mais nela. Não acredita mais que ela pode viver, um monte de coisa. Mas ela não, ela acreditava em Jesus, acreditava que ele poderia curar ela. Agora eu deixo a pergunta, muito bem colocada, irmão Henrique. Qual era, vamos dizer, o combustível que fez ela se mover? A palavrinha pequenininha, né? Como eu já falei, como grão de mostarda, né, irmão? F é acentozinho. Mas ela tem uma virtude, um poder, irmão, que faz uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue enfrentar uma multidão, irmão, e se arrastar do jeito que dá para tocar no Mestre, no Senhor Jesus. Muito bem colocado, irmão. Diga. Ricardo, quando eu fui da Quadrangular, eu conheci uma senhora e ela contava esse testemunho e as pessoas testemunhavam que conhecia ela, né? Conhecia o fato, a casa dela pegou fogo. Junto com ela e o esposo, botijão de gás, né? Sim. E o esposo dela ficou preso, né? No cômodo e tal, ele teve queimadura muito forte, primeiro, segundo, terceiro grau. E ela não conseguiu resgatar ele e quase morreu. E ele ficou internado muito tempo. E os médicos não acreditavam como que ele estava vivo ainda, né? Que coisa, irmão. Impressionante. Ele estava vivo. Os médicos não acreditavam.
E aí ela contando que ela orava direto. Ela chegou a ficar com calo no joelho, orava de joelho lá no leito, junto com o esposo dela. Aí ela começou a fazer pergunta para Deus e ela diz que um anjo visitou ela e falou para ela que o esposo dela Deus não tinha levado o esposo dela por causa da fé da oração dela. Graças E ela a Deus. contava isso, né? Aí depois ele foi melhorando, e ele foi. E ela não saiu do quarto, em nenhum momento ela saiu do quarto. E orava, e ele saiu de coma, saiu de coma. E aí depois ele dizem, pessoas que já tiveram coma, que viram várias coisas, sentia as pessoas falando, né? Quem já saiu de coma, já escutei várias pessoas falar isso. E aí ele falava que escutava vozes e escutava a oração dela, como se fosse de anjos, entendeu? Que bênção, né, irmão? Assim, a fé, Jesus certa vez, ele até deu um ensinamento muito poderoso. Ele disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, está conosco, né? Ou seja, o desafio não é para Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra, irmão. O desafio é nosso, né? Se a gente puder crer, tudo é possível, irmão, ao que crer. Mais alguém que gostaria de comentar? Irmão Wander? Senhor, irmãos, o que chama atenção nesses textos, né, é paradoxo entre o exercício da fé de alguns e a falta de fé de outros, né? Nesse Sim. exemplo que a gente leu aqui em Marcos 6, que Jesus deixou de fazer alguns a Bíblia chama de obras maravilhosas. Isso porque ele já havia curado alguns. Imagina que seria obras maravilhosas. E o exemplo dessa mulher que ficou assim, é um exemplo maravilhoso, né? De fé. Exatamente. Então, meus amados, assim, é interessante isso que o irmão Wander falou, que espiritualmente a gente tem uma bifurcação aí, irmão, que a gente vai ter que escolher. Ou eu vou pelo lado da fé, ou pelo lado da incredulidade. Entendeu? Não tem meio termo não, irmão. Ou é fé, ou é falta de fé, chamada incredulidade. Não vai crer. Como diz aí a palavra de Deus, né? Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus deixou essa pergunta, né, nos redarguindo, uma forma de nos provocar que a gente venha a meditar sobre isso. Né? Quem creu na nossa pregação, e novamente pergunto, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então está conosco, né, irmãos? Nessa bifurcação, qual é o caminho que a gente vai se esforçar para andar, né? Mas alguém, e agora se esforçar no sentido de buscar em Deus para ouvir pela palavra. Porque quando eu ouço pela palavra, aí é a fé, aí ela vem. Amém? Mais alguém gostaria de fechar? Que a gente vai completar agora então aqui e orar. Quem gostaria de comentar por último então? Mais alguma? Sim, Ivan? Irmão, isso que você falou aí, de que tudo é possível que crê, né? É interessante que quem disse isso foi o próprio Jesus. E outra vez também que outra pessoa que também disse isso foi o anjo Gabriel quando visitou Isabel. Aí ele disse algo parecido, que se crê, tudo é possível crer. Eu não me recordo exatamente como está lá no início de Lucas. Então, são os seres celestiais, né, dizendo assim, que falaram isso para a gente, né, dizendo o poder da fé, né, que é maravilhoso. É maravilhoso, isso aí. Então, meus amados irmãos, assim, o que eu gostaria de deixar, né, para os irmãos, com essa fala do irmão Wander, é que a gente está convidado, irmãos, a um poder ilimitado. Essa que é a realidade. Porque vem de Deus. Quem vai fazer acontecer, né, no sentido de realizar com o poder, é Deus. Não é o poder do homem. O homem, a parte, é a fé. Agora, o poder de Deus vai e age. Né?
Você vê que quando o apóstolo Pedro, né, ele entrou estava entrando naquele templo na Porta Formosa, né, e tinha aquele aleijado ali, e o aleijado foi curado em nome do Senhor, as pessoas começaram a olhar para eles assim, né, de maneira diferente. E ele deixou bem claro, olha, não pense que foi pela nossa piedade, não, foi pelo nome do Senhor. Ou seja, o poder é de Deus. Mas a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, tá? Glória a Deus, meus queridos. Então hoje fechamos aí mais uma partezinha aí. Convido os amados a ouvirem, né? Novamente frisando, né? O que nós meditamos na parte 1. Ouvir essa daí que depois eu vou colocar lá também. A parte 2. Aqueles que perderam, né? Ou pegaram fração dessa meditação nossa. E a gente continua. Porque tem muito mais, a gente tem muito mais a meditar sobre a fé, né, irmãos? Para a gente estar crescendo, né? E na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Eu queria pedir para que o irmão Flávio pudesse fazer uma oração final, né, de agradecimento a Deus, e a gente poder encerrar então, em nome de Jesus. Pode ser, querido? Vamos lá, então. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de poder servir todos os irmãos e agradecer ao Senhor por escutar essa palavra, onde cada vez mais a minha fé cresça, se ressoa e fortaleça, né, a minha esperança, e que sirva de exemplo e possa levar essa palavra a mais e mais pessoas, que possam fortalecer a sua fé e crescer na mensagem do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe, meus amados.